Olá, amado, graça e paz. Vamos dar continuidade, então, ao nosso tema Heróis. Hoje nós vamos estar falando com um herói bem específico, um herói já do Novo Testamento. Vamos estar falando hoje sobre Paulo. Paulo, quando ele era jovem, ele era conhecido como Saulo. E ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era judeu e ele era do grupo dos fariseus. Ainda jovem, Paulo, ele viu um apedrejamento de Estevão. Estevão foi o primeiro mártir cristão. Depois, ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Mas um belo dia, Paulo estava no caminho da estrada de Damasco e ele foi abordado por uma luz que o cegou e falou com ele. Essa luz era Jesus. Saulo ele ficou cego por 3 dias. Ele ficou sem comer por 3 dias. E ele foi para Damasco, ele foi levado até Damasco. Lá, Jesus enviou um homem chamado Ananias para falar com Saulo. Ananias, ele impôs as suas mãos sobre Saulo, e ele tornou a ver e foi batizado. Desse momento em diante, Saulo, ele foi um homem diferente. E ele passou a se chamar Paulo. Nesse momento, ele se transformou em Paulo. E logo Paulo começou a pregar sobre Jesus. Paulo foi para Jerusalém, mas os cristãos de lá eles tinham medo de Paulo, porque lá ele perseguia esses cristãos. Somente um homem que ficou do lado dele foi Barnabé. E ele os convenceu que Paulo ele tinha mudado, ele tinha se convertido. Mas alguns judeus eles queriam matar Paulo, e Paulo então ele fugiu dali. Logo depois disso, Paulo saiu às suas viagens missionárias, como Deus havia mandado Paulo fazer. Nessas viagens, Paulo ele foi açoitado, Paulo ele foi castigado, chicoteado, ele passou por naufrágios, mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele sabia que tudo o que ele estava passando era que o evangelho avançasse cada vez mais. Paulo, ele foi morto em Roma, ele foi decapitado, ele foi e ele deixou para trás um grande legado. Paulo foi um grande exemplo para os cristãos. Se a gente puder fazer uma reflexão sobre Paulo, ele destaca-se como um homem que foi completamente transformado por Deus. Ele foi completamente transformado e ele vivia ao serviço do evangelho. Ele vivia as suas causas pelo amor ao evangelho. Ele não fazia nada que não fosse pelo evangelho. Por isso o Paulo ele é um modelo de fé para nós. Nós temos que viver a vida que Paulo viveu. Nós temos que suportar tudo aquilo. Se nós suportarmos um pouco que seja, tudo aquilo que Paulo suportou, nós seremos cristãos realmente de verdade. Paulo, ele trouxe uma mensagem de esperança a todos que a ouvem. Paulo, ele foi um verdadeiro herói na luta do evangelho. Nós temos que tomar como referência a vida de Paulo. Paulo, quando ele estava no fundo do poço, quando Paulo estava preso, ele estava em cadeias que era somente esgoto ao lado dele, mas ele falava, eu estou feliz. Ele lembrava de tudo que ele tinha passado, ele lembrava de tudo que ele foi chicoteado, de tudo aquilo que ele passou de mal na vida dele, e ele falava, eu estou contente por lembrar de tudo que eu passei, porque ele sabia que o evangelho estava sendo pregado através da sua vida. Gente, vamos viver como Paulo. Paulo foi realmente um herói. Paulo ele não usava capas, Paulo ele não tinha máscaras, Paulo ele não tinha superpoderes, mas Paulo ele foi um herói. Paulo fez com que o evangelho avançasse sempre um pouco mais. Amém? Deus abençoe a todos, que você possa compartilhar essa mensagem em suas redes sociais e que ela venha trazer ânimo a muitas pessoas. Amém? Um abraço.